Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias, hoje, quarta-feira, dia 26 de setembro. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nesse momento já acompanha o nosso programa. A partir de agora, você fica muito bem informado com as notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, comigo e também com ela, Ana Luzia Brito, que está aqui do meu lado já na bancada, na programação da Rádio Ceará News. Oi, Ana Lu. Olá, Eduardo, bom dia, internautas e ouvintes da Rádio Ceará News. Sejam bem-vindos à nossa nave. Começando o nosso programa de hoje, quarta-feira, você vai acompanhar os destaques do Brasil, do Ceará e do mundo. Nosso programa tem a produção dela, Jéssica Tayane, com a supervisão da nossa amiga Ana Luzia Brito e a equipe da Farol Comunicação. Apresentação de Eduardo Calegari, comentários de Ana Luzia Brito. Gente, você ainda acompanha tudo nas redes sociais aqui da Rádio Ceará News, que está aí na tela. Ceará com SI, Ceará, Rádio Ceará News, @Rádio Ceará News. Você encontra no Instagram, você encontra no Facebook, você também fica ligado no que acontece no nosso programa, também no Twitter. Tem o nosso canal do YouTube, onde fica o arquivo com todos os programas aqui da Rádio Ceará News, tá certo? As redes sociais fica por conta da Tainara Pinheiro e da equipe da agência Viralize. E você vai acompanhar no programa de hoje. Ceará Notícias. Olha, gente, Ciro Gomes dá entrada em hospital para procedimento cirúrgico. STF nega recurso e determina prisão de senador Acigo Gax, candidato ao governo de Rondônia. Adolescente é assassinado em festa de aniversário no bairro Vicente Pinzon. Produtos podem ter data de validade mais visível. Você ainda acompanha no programa de hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará recomenda que eleitores chequem a zona e a sessão de votação com antecedência. Supermercado na Avenida Antônio Salles é interditado após fiscais encontrarem ratos e baratas. Conversa é essa, mãe? Foi bem Salles, aqui pertinho. Coração da aldeota. Pertinho aqui da rádio. Tinha rato e barata? Sim. Fala-me. Conhecimento do papel do voto branco ou nulo no processo eleitoral deve ser exercido rapidamente. Antes da votação final, você ainda acompanha no programa de hoje. E aqui em Fortaleza, uma notícia triste: morre ex-vereador Martins Nogueira aos 68 anos. Olha, gente, na ocasião, o Ceará Notícias vai conversar ainda hoje, no segundo bloco do nosso programa, com Marcelo Marinho, ele que já se encontra aqui no estúdio, é fundador e coordenador do Nordeste do movimento Vem Pra Rua. Tem entrevista no programa, tem informação e tem você aí do outro lado com a gente, ao vivo, acompanhando a partir desse momento a nossa programação na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. A gente já começa o programa de hoje, é claro, agradecendo a você, amigo ouvinte, você, querido companheiro do outro lado, que nos ouve, nos assiste também, e participa do nosso programa pelo aplicativo. Sempre é muito bacana que você participe baixando o aplicativo da Rádio Ceará News no seu celular Android ou no iPhone. Manda lá, mensagem ao vivo. Aí chega aqui no celular ligeiro. Você viu esse negócio que tava tocando agora? É o povo mandando mensagem. Chegando as mensagens já pra gente botar aqui no programa. E você pode comentar também na nossa live, que tá aí no Facebook. Ana Lu, trazendo já a primeira informação do programa de hoje. Vamos lá, então. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 25, para fazer exames e precisou passar por um procedimento de cauterização de vasos na próstata, segundo a assessoria de imprensa do político. Ele passou a noite no hospital e ainda, de acordo com a assessoria, está bem e não teve dor. Às 6 horas desta quarta-feira, dia 26, Ciro foi avaliado pela equipe médica. Ele deve receber alta ainda nesta quarta-feira. E sua presença em debate entre presidenciáveis no fim da tarde está prevista. Na terça, Ciro fez campanha na Baixada Fluminense pela manhã e em seguida foi para São Paulo. A assessoria do candidato disse que Ciro sentiu um leve desconforto. Em nota, a campanha do candidato se posicionou, abre aspas, Ciro Gomes deu entrada no fim da tarde desta terça-feira, 25, no Hospital Sírio-Libanês. Após os exames, passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata. O procedimento foi realizado com sucesso pelo médico urologista Miguel Srouji, não é isso, Eduardo? Por ser um procedimento simples, Ciro Gomes poderá retornar às suas atividades o mais breve possível, fecha aspas, a nota que foi enviada
pela campanha do candidato. A assessoria do Sírio-Libanês ainda não divulgou o boletim médico. A notícia que nós estamos repassando aqui também está lá no site G1. Você aproveita e também acessa aí para conferir mais detalhes no cearanews.com.br. Pô, o Ciro Gomes tá um negócio aí, né? Felizmente... A bruxa tá solta pros candidatos, né? Vamos tomar um banho de mar, Lady né? Murphy. Pegar um salzinho, colocar aí nas portas do carro para quem acredita, né? Enfim, mas eu vou lhe contar, meu amigo, os candidatos a presidente estão tudo complicado aí o negócio, viu, filho? Mas graças assim, a Deus, né? Que tá esse tudo bem, desfecho não foi tão triste, né? Tão complicado quanto o do Bolsonaro lá. Exatamente, quanto do Bolsonaro. Bolsonaro ainda tá no hospital, né? Ciro está bem, né? E vai poder continuar aí todas as suas atividades. Bolsonaro ainda está no hospital, Eduardo. Ceará Notícias. Bom, tá aí, Ciro Gomes. Uma passagem rápida pelo hospital. O Hospital Sírio-Libanês ainda não divulgou aí o resultado do boletim médico do candidato. Não deixa de ser um susto para os seus eleitores, né? Claro, e para a equipe de campanha, tem todo um planejamento, né? Sem dúvida. Com viagens pelo país, e aí de repente família, um rapaz familiares também. Aí por um problema de saúde desse, né? Algo não é nada de outro mundo, né? Todos os homens a partir dos 40 anos, 50 anos em diante também, com a idade um pouco mais avançada, perde um pouco, né, o vigor da saúde. Lembrando da importância, pode passar por esse tipo de problema. Isso, lembrando da importância dos exames, né, também, de sempre buscar fazer esse tipo de exame, né? Sério. Sem preconceito, gente. Não, e outra, se acontece com o Ciro Gomes, rapaz, que tem dinheiro, atendimento, hospital e tudo, imagina com um cidadão comum. Né? É importante sempre um acompanhamento médico, fazer um check-up direitinho aí, pra ficar com tudo em ordem, tá certo? Andalu, informações pra gente do Supremo Tribunal Federal. Isso, que nesta terça-feira, 25, negou o recurso do senador Arcigo Gargs, não é isso? Do PDT de Roraima, e determinou o imediato cumprimento da pena imposta ao político. Gargs é candidato ao governo de Rondônia. As informações são do G1, Eduardo. Olha, em fevereiro ele foi condenado, atenção, Ana e ouvintes daqui da Ceará News, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. Gargs foi absolvido da acusação de crime de estelionato nesta mesma oportunidade. Os ministros não decidiram sobre a manutenção do senador no cargo, mas o STF tem permitido a permanência de políticos em seus mandatos. E em condenações que impõem o regime semiaberto, quando o condenado pode sair da cadeia para trabalhar. A decisão foi unânime. Os ministros julgaram em conjunto 2 recursos chamados de embargos de declaração. Um deles foi apresentado pelo Ministério Público Federal e outro pelo senador. A primeira turma seguiu o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, para quem os requisitos para o cabimento dos recursos não foram preenchidos. O ministro Luiz Fux não participou do julgamento. Abre aspas, ausência de cabimento de ambos os recursos. Não conhecimento, determinando-se o início imediato de cumprimento da pena, fecha aspas. São palavras do Moraes, viu? E ele continuou, abre aspas, dizendo: não há hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado, argumentou o ministro Moraes. Ele foi seguido pelos ministros Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. No caso, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, no período de 2003 a 2004, o senador teria obtido, mediante fraude, financiamento junto ao Banco da Amazônia, com a finalidade de renovar a frota de ônibus da Eucatur, não é isso, Eduardo? Isso. Empresa de transporte gerida por ele. Ana, 1,5 milhão foi liberado. Muita grana, hein, Eduardo? Hein? 1,5 milhão foi liberado. O senador foi acusado de se apropriar de uma bagatela de 525 mil, né? Com o restante, ele comprou ônibus velhos, diferentemente do objeto do empréstimo, que era a compra de novos ônibus, né? Sim. Prestando conta com notas fiscais falsas. Essa matéria está no G1. Quer dizer que o rapaz solicitou aí uma mixaria de 1,5 milhão, troco do pão, né? Mixaria, troco do pão. Aí gastou essa grana com ônibus velhos
E sobrou 525 mil reais aí pra ele aplicar em outros lugares. Verdade, né? Né? É verdade esse bilhete. Aplicar em outros lugares, é verdade esse bilhete. Lamentavelmente, né, Eduardo, a gente vendo novamente um outro episódio envolvendo político e que está sendo candidato, não é isso, Eduardo, lá em Roraima, né, ao governo de Roraima, Rondônia. Isso pelo PDT, né? É o Assi Gugarx. Isso. Bom, olha, tá aí, o rapaz foi condenado, né? A 4 anos e 6 meses de prisão. 4 anos e 6 meses de prisão. Regime semiaberto. E tá concorrendo ao pleito. E tá concorrendo ao pleito. Né? E a gente tá de olho. Vamos comentar, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho. Aqui Sim. Numa entrevista que nós temos ao vivo no programa, vamos comentar sobre esses fatos. Tem um movimento aí que está na internet, também está espalhado pelo país inteiro. Nós temos entrevistas aqui no estúdio daqui a pouco. Vamos, inclusive, comentar alguns pontos, orientando, inclusive, ao eleitor, levando uma informação mais clara sobre esses candidatos. Tá aqui o rapaz, o Gugarx. A gente teve recentemente aí Beto Richa, né, também. O Beto Richa já foi preso, foi solto. Já tentaram de tudo quanto foi jeito, mas o homem tá lá e olha, pasmem, tinha 38% das intenções de voto quando foi preso. Com a família toda, vale ressaltar. Com o papagaio, o menino, a mulher. até o assessor de comunicação do homem foi junto. Não escapou ninguém. O negócio tá sério, viu, Ana? Vamos lá, segue o jogo. Daí, gente, o 1,5 milhão liberados e o senador foi acusado de se apropriar de 525 mil reais. O restante ele comprou ônibus, mas o empréstimo era para ônibus novos ônibus. Foi condenado e, claro, vai recorrer direitinho aí e ver como é que vai ser essa história. Se ele estiver solto ou não, daqui a pouco a gente vai trazer aqui no programa o desenrolar dessa história para saber se ele consegue habeas corpus, para saber se vai responder em liberdade, se é regime aberto ou regime fechado. E a gente vai trazer aqui o desenrolar dessa história no nosso programa. Olha, gente, mudando de assunto aqui, um adolescente de 17 anos foi assassinado na noite de segunda-feira, dia 24, em uma festa de aniversário no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, Ana. E o crime aconteceu na rua Alto da Boa Vista, Eduardo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS. 4 homens chegaram armados e efetuaram os disparos contra o adolescente. Ainda foi atingida a irmã desse adolescente na perna. Né? Ela foi prontamente socorrida aí para uma unidade de saúde, mas também ficou ferida nesse aniversário, né? É muito triste esse episódio. Lamentável, novamente, né? E nesta terça-feira, 25, a Polícia Civil segue em busca de identificar os autores do crime, né? Até a publicação da matéria que foi veiculada pelo Povo Online, que foi fechado às 14h40 da tarde de ontem, né? Nenhum indivíduo havia sido preso, Eduardo. A gente está de olho, está acompanhando, né, aí o desfecho triste dessa família, né, inclusive, porque, poxa, envolveu aí um adolescente, né, com a irmã e, consequentemente, as outras pessoas que estavam lá vendo. Mas o que você acha que aconteceu aí numa situação como essa, Ana? Olha, Eduardo, é precoce falar alguma coisa. É precoce, mas ninguém leva a tiro à toa no meio da rua, né? Será que foi assalto? Pode ter sido. Será que ele estava envolvido, né, com algum esquema ilegal, ilícito? Ninguém está acusando ninguém aqui. Ninguém a gente só está levantando as hipóteses. Vale ressaltar isso. Vou dizer um negócio, que Deus me livre de eu entrar no meu carro ali, pegar a desembargador Moreira e levar um tiro. Mas se eu não procuro, demora um pouco mais. Não se sabe se é vingança, não se sabe ainda, né? Mas vamos acerto aguardar. Acerto de contas, ninguém sabe o que é. O que se sabe é que foi um adolescente de 17 anos que, infelizmente, é vítima da criminalidade no estado do Ceará, é vítima da criminalidade em Fortaleza. Eu falo criminalidade porque ou se anda armado, é polícia ou bandido. Isso. Não tem registro de troca de tiros entre bandido e polícia nesse crime. A polícia está dizendo que o rapaz foi assassinado. Essa matéria, gente, está aqui no O Povo Online. Está no Povo Online. Verdade. O que se diz é que um jovem de 17 anos foi assassinado na noite de segunda-feira, dia 24, numa festa de aniversário. Não foi no meio da rua, não foi embaixo, na foi festa em casa, de aniversário. Né? Certamente parece acerto de contas, né? Parece.
Mas pode ter sido Triste. dívida de droga. Mas a rádio lixo, Ceará News, né, o Ceará Notícias está aberto para que a SSPDS possa esclarecer, né, dar aí uma nota de esclarecimento sobre esse crime lamentável com esse adolescente de 17 anos. É verdade. Polícia Investigativa, Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, trazendo mais notícias. A Rádio Ceará News está de portas abertas, né? Você pode ligar, fazer participação ao vivo com a gente, com vídeo, com áudio e trazer mais detalhes sobre isso. Ana? O prazo de validade de alimentos, Eduardo, deve estar facilmente legível e ser destacado caso a data máxima para consumo expire em até 7 dias. É o que diz o projeto de lei, que já está aprovado na Câmara dos Deputados e que está aguardando, na verdade, a votação da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor no Senado. Olha, o senador Lazier Martins, eu nunca tinha ouvido falar desse senador. Também não. Não sei se é Lazier ou Lazier Martins, desculpe o nome do senador, do PSD, afirmou que é importante ter essa informação de maneira mais explícita nas prateleiras. A reportagem é do Bruno Lourenço para a Rádio Senado e nós vamos acompanhar essa notícia completa agora para que você entenda mais sobre esse assunto aqui no nosso programa. Ceará Notícias. A proposta diz que todo produto ofertado para consumo deve apresentar o prazo de validade destacado e facilmente legível. Além disso, os mercados ficam obrigados a divulgar, de forma clara e visível, aqueles produtos com data máxima de expiração de até 7 dias. A pena para quem desrespeitar a determinação pode ir de multa à proibição da fabricação do produto ou à cassação da licença do estabelecimento. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, foi um dos que já se manifestaram favoravelmente à iniciativa. Eu sou totalmente favorável, eu vou defender. Então é importante que haja, assim, uma definição sobre o prazo de validade e que tenhamos da maneira mais explícita nas prateleiras dos supermercados essa possibilidade de saber qual é o prazo que nós temos, onde é que foi fabricado. O projeto de lei vai ser votado primeiro na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor e depois no plenário do Senado. Se aprovado, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Tá aí o Bruno Lourenço trazendo informações pra gente aqui no programa sobre esse assunto, né? O que se sabe é que, gente, validade de alimentos, eu mesmo, aconteceu comigo há poucos dias. Passei no supermercado, aí olhei aquele produtozinho que estava exposto ali, fiz as minhas compras. Quando cheguei em casa, estava 2 dias para vencer. 2 dias para vencer. Existem homens que são mais cuidadosos com compras. Eu assumo. Eu sou um zero à esquerda. Se tiver como maximizar ainda, pode multiplicar, que dá certo. Eu comprei queijo. Tem um pacote de queijo na minha geladeira. Bem bonitinho, lacrado e tal. Pode congelar queijo? Pode? Então, tem gente que congela. Depois, tem gente que congela, né? Pois é. Eu já não como muito queijo, mas tava lá. O que foi que aconteceu? Eu comprei o queijo com 2 dias de validade. 2 dias de validade. Se essa regra começar a valer a pena, né? O prazo da validade dos alimentos tem que estar facilmente legível e destacado com a data máxima para o consumo. Ele tem que expirar em até 6 dias. É normal você encontrar nas prateleiras de supermercados com muita tranquilidade produtos que você compra hoje só vale até depois de amanhã. Eduardo, eu já ouvi dizer que, assim, um desses produtos, né, na verdade já estão com a validade em cima mesmo, né, já quase aí vencido dá mesmo. Só um remake. Quase vencido mesmo, e que eles estendem ainda um pouco mais, né, 2 dias, 3 dias. O ideal é que não desse vacilo, né? Não. E a gente também até pode lembrar aí também daquele caso da JBS, né? Da questão da venda das carnes, não é isso? De carnes que estavam já vencidas, né? É triste a gente constatar isso, gente. Não é para acontecer, porque o que está em jogo é a saúde, né, da população, a população que já paga muito caro, principalmente imposto em cima daquele alimento, né, Eduardo? A gente sabe um imposto altíssimo. A gente sabe que carne congelada de verdade lá, né, quando fica aquela pedra no congelador, dura até mais alguns dias. Mas no caso de um iogurte,
de queijo. Já pensou tomar um iogurte vencido? A confusão que não dá no Você só no pode estômago, constatar né? quando está em casa, né? Quando abre o produto. O ideal é ter mais atenção, Sem mas dúvida. regras como essa vêm aí para ajudar o cidadão, inclusive na compra, no supermercado, né? Existem topeiras que nem eu que vão fazer as compras aí, tropeçam em tudo, leva para casa até produto vencido, se der certo. Mas se tiver bem pertinho, se tiver na tela, eu consigo ver de forma mais legível e dá certo. Amigos que compartilham das minhas mesmas dificuldades podem comentar aí no Facebook que dá certo. Tá certo, gente? Ana? Vamos lá, então, continuando. Para evitar transtornos no dia da votação, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE-SE, recomenda que os eleitores chequem a zona e a seção onde devem votar com antecedência. É o mínimo. Você vai votar, tá lá com o título na mão. Meu amigo, por favor, se atualize. Vamos se antenar, né? No estado, ouvintes aqui da Rádio Ceará News, ouvintes do Ceará Notícias, são pelo menos 753.344 títulos. Esses títulos estão com informações desatualizadas. São 490.791 eleitores somente em Fortaleza que tiveram seus locais de votação modificados. Isso. Olha, atenção para esse número, gente. Quase 500 mil de eleitores tiveram os locais de votação modificados. É bom conferir antes. Isso, é muita gente, hein? E por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o TRE-SE extinguiu 18 zonas eleitorais do interior e remanejou 4 para Fortaleza. Olha, para consultar o eleitor pode baixar o aplicativo e-Título. Eu já tenho aqui no celular o e-Título. Acessar Mostra o aí, site Eduardo. Tem do como TRE. mostrar? Eu tenho só que apagar aqui o Tinder, que tá bem do lado. O Tinder. Peraí. Tô falando sério, não é brincadeira não. Deixa eu pegar aqui Tinder logo. que é mais importante. Deixa eu apagar Falando aqui. em Tinder, você aceitou, Que sim com- ou não? Mas, rapaz, super like lá no negócio do Tinder. Mas tem aqui, vixe, tem outros aplicativos. Não vou mostrar não, tô com vergonha. Tá com Mas tá vergonha. aqui do lado do Se meu encabulou. joguinho. Tá aqui o e-título, gente. Ó, esse aplicativo eu vou abri-lo, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui na tela, você baixa esse aplicativo. Eu tenho que cadastrar direitinho, mas se tivesse já com os meus dados aqui, né? Eu não vou colocar para ninguém fazer compra no meu nome. Mas tá aqui, se tivesse com seus nome, CPF, título, nome de todo mundo, já aparece a sua foto. É muito bacana. Aparece já a sua foto, onde você vai votar. Se você já tiver com o título atualizado lá no TRE, você não precisa nem levar documento de identificação com foto. É só levar o celularzinho lá para charlar. Muita comodidade, É praticidade. muito simples. Após acessar aí o site do TRE ou pelo aplicativo. Gente, após preencher esses dados, como eu acabei de mostrar para você aqui no programa, de acordo com as informações do cadastro eleitoral, é possível acessar a zona, a seção e a situação eleitoral em tempo real, Ana. Isso, e o e-título ele foi lançado em 2017 e pode substituir a segunda via do título, gente. Ele está disponível para iOS e Android. No site do TRE, TRE-SE, ainda na página inicial, existe uma seção de serviços ao eleitor com campos a serem preenchidos. Nela, você pode consultar a sua quitação eleitoral, local de votação, certidão eleitoral e também ver a validação de documentos. E para checar a zona e a seção é preciso fornecer nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. O sistema irá informar o número de inscrição e o endereço do domicílio eleitoral. Eu vou parar de furar a matéria. Tudo que eu falei agora, estou dizendo de novo. Ô, Ana, desculpe. Os brasileiros deverão votar em um candidato a presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e 2 senadores no dia 7 de outubro. É o primeiro domingo do mês que vem. E o segundo turno, se houver, vai haver, né, Eduardo? Você acha? Deve acontecer em 28 de outubro, último domingo do mês. E a informação é do jornal O Povo, gente. Última informação desse bloco, tá todo mundo com facilidade na mão. Não há desculpa, gente. Século XXI, a internet tá a 50 centavos por dia na operadora que tá vendendo mais caro. Se você dividir por mês, aí tá com o celular. Pra usar o Tinder, o joguinho, todo mundo pra baixar o aplicativo do título, né? Ixi, errei aqui.
Vamos nos atualizar. É só baixar o aplicativo do E-Título no seu celular e aí você vai cadastrar os seus dados. Tira aí 10 minutinhos. Tô te lembrando agora. Poxa, acompanhe lá na Rádio Ceará News. Envia para sua mãe. Tem gente que esquece. Envie para a mamãe, para os irmãos, o link aqui da nossa reportagem que tem o passo a passo que a gente acabou de explicar. Baixa o aplicativo, faz o cadastro e aí você vai votar com tranquilidade. Não vai gastar mais gasolina, que tá cara em Fortaleza principalmente, no Brasil quase todo. Quase não vai R$5, gastar o dinheiro né? do Uber, né? Quase R$5. Quase R$5. O Uber no dia da votação vai estar mais caro, porque tem muita gente pedindo. Eu tô lhe dando a dica. Né? Eu tô lhe dando a dica. Só erra se não ler aqui a cartilha do Calegari. Ana, vou pro intervalo? Vamos para o intervalo. Vamos pro intervalo, voltamos já. Depois do intervalo temos entrevista aqui no programa. Já tá aqui no estúdio, vamos só preparar o homem, a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre esse movimento super bacana aqui no programa. O Tchau, Queridos. Já depois do intervalo vamos conversar sobre isso aqui no estúdio. Segura um pouquinho que eu volto já, juntamente com a Ana Lu, trazendo mais informações aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Eu amo rádio. Rádio Ceará News. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio. Rádio Ceará News. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. Promoção um almoço, um relax. Restaurante Engenho Dedé. Além de sabores irresistíveis e tradicionais, almoçando de segunda a sexta no restaurante Engenho Dedé, você concorre a uma estadia em um resort com acompanhante e tudo pago. Restaurante Engenho Dedé, Iguatemi, área expansão. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou. Sextou! No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas pelos próprios companheiros dentro de casa. São brigas testemunhadas por amigos, vizinhos e parentes que acham que não devem se intrometer. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio. Rádio Ceará News. Ceará Notícias, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Ceará News, você por dentro da notícia. Estamos de volta com o programa, estamos de volta com o Ceará Notícias, aqui na Rádio Ceará News. A você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos seguindo juntos até o meio-dia, trazendo agora o último bloco do nosso programa. Você no Ceará, você no Maranhão, você no Piauí, você em todo o Brasil, ligados aqui no som da Rádio Ceará News. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos de volta, Ana. Vamos lá. É contigo, Eduardo. Estava só esperando esse efeito da trilha, eu acho bonita essa trilha. Olha, a Agência de Fiscalização de Fortaleza autuou e interditou uma unidade da rede de supermercados Pão de Açúcar, localizado na Avenida Antônio Salles. Rapaz, o Pão de Açúcar, eu compro meus pãozinhos lá. Esquina com a Desembargador Moreira, na Aldeota, no coração da Aldeota, na manhã de ontem, terça-feira. O motivo alegado é o desrespeito às normas sanitárias vigentes de acordo com a AGFIS, não é isso, Eduardo? Que enviou fiscais ao local, os quais constataram a presença de pragas e vetores urbanos
como ratos e baratas nas áreas de vendas, armazenamento e manipulação. O armazenamento e acondicionamento inadequado de alimentos perecíveis como queijos, iogurtes, carnes, pescados também foram verificados pelos agentes, assim como as más condições de higiene e funcionamento dos equipamentos do açougue e da padaria. A empresa informou em nota que a ação na unidade interditada foi uma ocorrência isolada. O Pão de Açúcar reforça que detetizações são realizadas com frequência em todas as unidades e que acionou a empresa de manejo integrado de pragas para realizar ações corretivas. Quanto aos demais pontos observados na fiscalização, a rede comunica que iniciou as adequações necessárias a fim que seja reaberta o mais rápido possível. A reportagem está lá no jornal O Povo. Rapaz, Ana, bem aqui na Aldeota. Bem aqui pertinho da rádio, né, Eduardo? E encontrado baratas no Pão de Açúcar. Então, o supermercado que fica bem no centro da Aldeota, né? Bem na Praça da Imprensa. No ponto que a gente pode dizer mais... elitizado, o nobre? Mais nobre daqui, sim, pessoal. Ali não é tão barato, não. Ali área nobre. Quem tem a bala na agulha, que compra ali. Só compra meu chefe mesmo. Eu sou orelha seca, eu passo por lá quando tem promoção no aplicativo. Assim, olha, lá no Pão de Açúcar tá mais barato hoje. Eu vou lá, compro um negocinho, mas eu ando longe das carnes lá, porque é caro, não dá pra mim, não. E justamente um grupo como o Pão de Açúcar, hein, Eduardo? Às vezes são intercorrências, falha de pessoal. A gente vê um marketing tão forte, né, de qualidade, de vida deles mostrando, né, as propagandas que são, a gente vê tudo muito lindo, muito limpo, muito belo. Aí a fiscalização bate em cima e encontra rato e barata. Complicado. Mas cuidado, né, gente? Você vê aí, olha, tem que ter atenção na hora de fazer as suas compras. Seja onde for. É porque eu compro aqui no supermercado de marca A, e denunciar, B, C, D. Vigilância sanitária pode também, ter certeza denunciar. Que isso aí é fato de denúncia. Sem dúvida. Pode ter certeza que o pessoal tá entrando ali, aí começa a olhar, vixe, tem uma baratinha As aqui. redes sociais estão aí para isso também, a gente sabe. Sorte de ninguém ter publicado. Isso, ter compartilhado, Isso né? quebra restaurante, quebra bar, quebra padaria. Se o cara tirar uma relacionamento. foto... Lá na minha cidade natal, em Teresina, tem um restaurante que tem até em Fortaleza aqui, de marca renomada. Um restaurante caro. Foi encontrado uma barata lá em cima da comida. E aí a pessoa não ligou pro restaurante não, viu? E teve um Ela caso tirou uma recente foto, também. botou no Instagram, botou no YouTube. Teve um caso recente também no Rio Mar, né? Que uma larva foi encontrada no alface de um sanduíche. Vale, meu Deus. De um restaurante no Rio Mar. Houve também esse caso. Tá vendo aí? Gente, mas olha, isso pode acontecer, né? Afinal de contas, são locais onde tem armazenamento de alimentos, um clima um pouco mais frio por conta de câmaras frigoríficas, onde está vendendo os queijos, onde está vendendo também os pãezinhos ali. Se não houver realmente uma limpeza programada, porque só dá rato e barata onde tem sujeira. É verdade. Né? Não fica lugar. Assim como só dá mosquito da dengue e água limpa. Ele não gosta de água suja. É atenção. Né? A receita todo mundo sabe. É cumprir as normas direitinho. É claro que o Pão de Açúcar é uma empresa renomada. Inclusive tem o direito de se manifestar. Se quiser mandar aí uma notinha pra gente aqui na Rádio Serra News, a gente consegue colocar no ar. Não tem problema nenhum. A gente está apenas reportando o que aconteceu. Essa matéria está no jornal O Povo. Uma reportagem do jornal O Povo. E a gente está dando destaque aqui no programa. Perdão. E é claro que pode ser sim uma situação isolada, mas é preciso realmente muita atenção, independente do lugar onde você está fazendo as suas compras, porque num detalhe como esse, de repente você pode adquirir aí um problema de saúde por falta de atenção na hora de fazer as suas compras, né? Isso, Eduardo. Vamos lá então, seguindo o nosso programa, Ana, trazendo notícias pra gente. Vamos lá, e os votos brancos e nulos não são considerados válidos e não interferem no resultado final de quem serão os candidatos eleitos, Eduardo. Olha, meu seguinte, ouvintes aqui da Rádio Serra News, presta bem atenção nessa notícia, que ela tem um complemento bacana pra você. Você sabe a diferença entre o voto branco e o nulo? Muita gente não sabe, né, Eduardo? Então, você sabe a diferença? Não sabe? Você vai conferir agora na matéria do Maurício Santos para a Rádio Senado, uma matéria inclusive super importante no nosso contexto atual. Essas informações você vai conferir na íntegra aqui no nosso programa. Os votos nulos e brancos são opções para os eleitores que não querem escolher nenhum dos candidatos, mas eles não têm nenhuma influência no resultado final. A apuração leva em conta apenas os votos válidos, que são aqueles destinados aos candidatos ou partidos. O voto é nulo quando o eleitor digita na urna eletrônica um número que não é de nenhum candidato habilitado pela Justiça Eleitoral para participar da votação.
Já para votar em branco, basta o eleitor apertar a tecla branco e depois a tecla confirma na urna eletrônica. Na prática, não há diferença entre um e outro. Os votos brancos e nulos são descartados e não vão para nenhum candidato. Nas últimas eleições, que foram em 2016 para a escolha de prefeitos e vereadores, votos nulos, brancos e abstenções superaram o primeiro ou segundo colocado na disputa para as prefeituras em 22 capitais. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. O cientista político da Universidade de Brasília, Paulo Calmon, acredita que isso reflete a falta de conexão entre eleitores e candidatos. A democracia brasileira, diante de uma evidência dessa, de repetidos altos números de abstenção, isso é uma demonstração clara de que alguma coisa não está funcionando como devia. E isso passa pela reforma política e passa pela reforma, especialmente o componente do sistema eleitoral subjacente a isso. E se mais da metade do eleitorado votar branco ou nulo, as eleições de 2018 podem ser canceladas? A resposta é não. Na lei atual não existe nenhum critério ou limite que estabeleça o cancelamento ou a convocação de nova votação por causa de um determinado percentual de votos brancos ou nulos. Esses votos simplesmente são ignorados na conta para definir os candidatos vencedores nas eleições. Da Rádio Senado, Maurício Desante. Rádio Senado, Maurício Desante, muito obrigado pelas informações aqui no programa. Você está vendo na câmera aberta aqui, o nosso entrevistado já está sentado aqui na bancada, vamos conversar com ele já, trazendo informações aqui no nosso programa, tá certo? Já, dentro de instantes, você que está do outro lado aí, você que inclusive está aguardando essa entrevista, daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouco mais sobre esse assunto. Mas olha, os votos brancos e nulos não são considerados válidos. E eles não interferem no resultado final de quem são no resultado final dos candidatos eleitos. Né? Então, assim, eu vou protestar, vou votar nulo, vou votar branco. É melhor nem gastar esse tempo. Vai justificar teu voto, já que você não quer, né? Não atrapalhar a fila. Não, atrapalhar a fila do pessoal lá. Às vezes eu sou meio grosseiro dos meus comentários, mas eu sou direto. O pessoal, não, eu vou lá na urna votar branco, você vai perder seu tempo. É melhor você escolher um candidato eleitor. A gente tá aqui batendo desde o começo das campanhas eleitorais, né, Ana? Isso. Avalie o candidato, escolha um que mais bate com o seu perfil, vá lá e exerça o seu papel de cidadão, né? Exato. Vote no candidato A, B, C ou D, de acordo com a sua ideologia política. De acordo com a sua ideologia política, mas, pelo amor de Deus, não vai votar branco ou nulo, né? E nem vá pela cabeça, né, de outros, porque o que outros pensam, muitas vezes não é o que você quer para si, né? É verdade. Não é o objetivo de vida que você quer. Então, é bom que você faça uma análise crítica dos candidatos, né? Possa acompanhar aí os debates, ver as propostas. É muito importante isso, gente, para que a democracia ela se faça com total, vamos dizer... fazer valer, magnitude, né? Fazer celeridade. Celeridade, isso. Eficiência, pronto, essa é a palavra. Pronto. Ceará Notícia. Bom, gente, olha, aqui uma vítima de parada cardiorrespiratória foi o ex-vereador e jornalista Martins Nogueira. Ele faleceu na tarde da terça-feira, de ontem, na verdade, né, Ana? Isso. Dia 25. Ele morreu aí de parada cardiorrespiratória. Verdade, Eduardo. Ele tinha 68 anos e estava internado há 45 dias no Hospital Gastroclínica, em Fortaleza. O velório acontece nesta quarta-feira, na rua Pau Brasil, não é isso? 159 Parangaba. A esposa de Martins, Célia Maia, comunicou a morte no Facebook. Não há palavras que possam expressar a dor. Peço orações para que ele esteja em paz, pois seus últimos dias na Terra foram de muita luta, disse a esposa de Martins em uma publicação na sua rede social. O parlamentar atuava como forte liderança política nos bairros Parangaba, Vila Peri e João 23. Na atual legislatura, era suplente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Olha, gente, tá aí, registro aí, infelizmente, né, o Francisco Antônio Martins Nogueira, nasceu em 1950 em Fortaleza, por onde exerceu 7 mandatos como vereador. Foi presidente da CMFOR. Salmito Filho, do PDT, lamentou a perda do colega e companheiro de casa. A informação tá aí no jornal O Povo. Lamentável, fica aí os nossos sentimentos à família do Martins, tá certo? 11h40, nós vamos trazendo agora entrevista aqui no nosso programa, recebendo Marcelo Marinho, nos estúdios da Rádio Senado.
Ceará News, Ana. Verdade, o Marcelo, que é economista formado pela UFC, não é isso, Marcelo? Especialista em gestão de negócios pela UFC também, tem a formação em arbitragem empresarial, juiz arbitral, é fundador do IDE, Instituto Democracia e Ética, e é fundador e coordenador do Nordeste do movimento Vem Pra Rua. Ele vai falar um pouco mais sobre esse movimento, não é isso, Marcelo? E vale ressaltar também a todos os nossos ouvintes e internautas que a rádio, isso, pode participar com perguntas, sim, e também que a Rádio Ceará News, ela não tem nenhuma alusão ou preferência partidária, né? Nossa editoria, ela é isenta de preferências políticas, né, Eduardo? E a gente realiza aqui o que a gente realiza aqui são análises, né, do cenário político e de eventos que estão ocorrendo no estado, no país e no mundo. Então, bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo à Rádio Ceará News. E a nossa pergunta, Marcelo, é: qual é o objetivo do movimento Tchau Queridos e a sua importância para o país? Isso. Obrigado, Ana, obrigado, Eduardo, obrigado ao espaço que a Ceará News está aí proporcionando aqui para o estado do Ceará, né? Sim. E a todos os ouvintes. Nós que agradecemos também. Isso. Na realidade, o Tchau Queridos é uma ferramenta que foi elaborada pelo movimento Vem Pra Rua, o movimento Ranking dos Políticos e o movimento Mude, tá? Justamente preocupados em alertar o eleitor que menos informado, digamos assim, aquele que não tem o acesso 100% à tecnologia, às redes sociais, ou algum tipo de meio de comunicação que o informe sobre o seu candidato, tá? Então, o Tchau Queridos, ele teve esse intuito de mostrar e também induzir o eleitor a ir procurar ter critérios sobre em quem votar. Nós temos aí vários exemplos espalhados aí pelo Brasil. Hoje vocês mesmos citaram alguns exemplos aqui de candidatos com mandatos sendo presos em flagrante. E que continuam concorrendo. Continuam concorrendo, né? Isso. E isso não pode ser mais aceito hoje pelo Brasil, justamente numa população que está já cansada, sofrida de tanto roubo, de tanta enganação, principalmente utilizando-se do voto da soberania do cidadão para fazer falcatruas e conluios nos bastidores do Congresso Nacional. Então, o Tchau Queridos é uma ferramenta que não é um movimento, ele foi criado por esses movimentos, tá? E está já, para quem quiser acessar na internet, no www.tchauqueridos.net, tá? A gente pode ver, inclusive, o site também, né, Eduardo? Tá aqui na tela, te colocou para mostrar direitinho. Pode até explicar, viu, Marcelo Marinho, como é que funciona. Tá. Qual é a nossa missão? A missão é uma missão cívica, como movimento social, é um movimento suprapartidário, onde nós não temos nenhuma vinculação com partidos políticos. É uma ONG, não? Não é uma ONG. É um movimento de convergências de ideias, de indignação, né, também de todo o eleitor, como nos últimos eleições, das últimas ocorrências de Lava Jato, Mensalão, etc., o brasileiro passou a ser mais crítico quanto à política brasileira e principalmente mais consciente. E aí os movimentos surgiram justamente para enfatizar isso e manter aquela chama cívica de que nós somos dono do nosso voto, que ninguém pode comprar o nosso voto, que ninguém pode induzir a indicar alguém em função de favores ou de benefícios que poderão ser auferidos posteriormente ao voto. Eu acho que é importante que o brasileiro, Eduardo e Ana, saiba, o brasileiro e o cearense principalmente, o nordestino principalmente, que é uma pessoa mais sofrida, mais carente, principalmente quem está nos ouvindo agora no interior do estado do Ceará e do Nordeste todo, porque aqui a transmissão é via streaming e a internet é o universo, né? Que nós temos a obrigação cívica, sim, de agora, na semana que antecede as eleições, nunca é tarde, de procurar saber quem é aquele candidato que alguém pediu que eu votasse nele. Ia ser até também motivo de uma das nossas perguntas, né? Por que a escolha da data 30, né, para a manifestação, se ela é uma estratégia, né, que tem a alusão com a aproximação do pleito, né? E você já está confirmando isso agora, não é isso? Isso, exatamente. Foi, digamos assim,
planejada para ser dia 30 em função até da antecipação da semana que antecede as eleições, onde vão ter várias pesquisas eleitorais, os candidatos vão estar realmente numa reta final e o eleitor vai ser cada vez mais assediado. Mas nada contra ele ser assediado, mas que no momento que ele seja assediado, ele já tem aquela consciência, uma postura, dizer assim, o que é que você vai fazer em prol para o Brasil? O que é que você vai fazer em prol para o estado do Ceará? Certo? E não o que é que você vai fazer para mim, eleitor. Tá? Porque, infelizmente, existe ainda a cultura do tomar lá da cá. E a velha política, infelizmente, ainda permanece nos bastidores do Congresso Nacional. Tá? Nossa grande expectativa é que nós consigamos renovar em até 30%, 35% o Congresso Nacional. Nós consigamos colocar pessoas neófitas que não são comprometidas, o famoso ditado rabo preso, com conluios ou ideologias ou favores do passado e que hoje estão querendo se reeleger. Tá entendendo? Sim. Até para se blindarem também no sentido de alguma falcatrua do passado que possa ser descoberta agora no futuro em função de algum processo, alguma irregularidade, alguma improbidade administrativa. Então é esse o motivo, né, de nós estarmos agora dia 30 às ruas, convocando toda a população do Ceará na Praça Portugal, às 17 horas. Como a Praça Portugal é um ícone das manifestações em prol da democracia, não só na Praça Portugal, Praça da Bandeira também, etc., mas como um ícone já conhecido, então nós vamos estar lá com Dia 30, a partir das 17 horas, e convoca a todos estarem presentes, de verde e amarelo, levar a bandeira do Brasil, levar seu cartaz reivindicando a celeridade do pleito das urnas, que realmente as urnas sejam fiscalizadas, que não haja boca de urna, enfim, evitar todos os meios irregulares, né, e proibidos, para que a população realmente faça uma boa escolha. Eu estava olhando aqui esse banner de vocês, muda o Congresso, na hashtag Tchau Queridos. Aí tem aqui uma manifestação por renovação política. Baseada em que, Marcelo? Você acha que existe uma forma de trazer a informação ao eleitor de forma mais clara? O site, ele trabalha isso, informando o eleitor de que forma, que tipo de informações acessando o site. Inclusive, eu queria que você desse esse endereço pra gente, é o tchauqueridos.net. Eu tô olhando o site de vocês aqui, né? Tchauqueridos.net. Aí tem esses estados. Como é que funciona isso aqui? Eu abro o site, clico aqui no tchauqueridos.net, por exemplo, se eu clicar aqui no estado do Ceará, trazendo para nossa realidade, abriu aqui, né? Está na tela ao vivo lá. Isso. Vamos lá. 13 deputados e um senador. O que significa isso aqui? Nós temos aqui um exemplo claro, está no site do Tchau Queridos, né? Só para ficar bem claro aqui para quem está assistindo o programa, tchauqueridos.net, tem o Macedo, deputado federal PP Ceará. É importante, você frisou muito bem, isso aí está no site, isso é uma informação de domínio público. Tá? Qualquer cidadão pode consultar. Qualquer cidadão pode consultar, não só na... Então esse movimento está só replicando no site, trazendo com mais clareza, com mais facilidade, é isso? Exatamente. Vale salientar que quando essa ferramenta foi idealizada, nós consultamos advogados eleitorais, consultamos o TRE para não infringir qualquer tipo de lei ou norma que venha a prejudicar tanto o candidato como também aos movimentos, né? Entendi. Então estamos respaldados juridicamente. Sim. Nós não estamos induzindo a dizer não vote em fulano, não vote ciclano. Então, dando informações. E vale ressaltar, viu, Eduardo, também que a Rádio Ceará News está aberta para ouvindo aí outros movimentos também, sim, né? Não só o Tchau Queridos, mas também está aberto para analisar outras propostas de movimentos, né? Bacana. Isso. Isso é importante, tem que ter um espaço democrático, sim, né? Sem dúvida. E essa ferramenta, Eduardo, para concluir, ela é simples. Você vai lá no endereço que já foi publicado aqui, tá aí na internet, ao vivo, e você clica no seu estado. Ao clicar no seu estado, aparece um mural, uma tela com todos os... Tá aqui, eu tô vendo aqui, os parlamentares do Ceará. Todos os parlamentares, eu não digo envolvidos, porque o que acontece? Aí são parlamentares cujas informações de voto, por exemplo, votaram contra as 10 medidas contra a corrupção. Sim. Então isso é uma informação de domínio público. Sim. Isso aí, inclusive, o próprio Congresso Nacional divulga amplamente de quem votou pró
ou contra as 10 medidas, né? Então, é inadmissível, em sã consciência, você, cidadão, votar num político ou reeleger um político que já tem algum tipo de... Que é contra uma lei que evita, que combate a corrupção. Entendi. Tá entendendo? Isso é uma questão lógica. E nem todo mundo sabe disso. Exatamente, tá? Então esse é o propósito do site, né? Do tchauqueridos.net, é apresentar pros eleitores quem são os candidatos que votaram em determinadas situações. Votou contra a lei da ficha limpa, votou a aprovação da lei do fulano de tal. É um esclarecimento, e né, aí, para a população. O que eu queria entender... Cada exclamação, cada pontinho desse de exclamação aqui está mostrando uma intercorrência, algo que aconteceu com esses parlamentares, é isso? Exatamente. Alguma ação desses parlamentares. Isso. Diz respeito ao voto que ele fez enquanto mandatário lá no Congresso Nacional e que, de certa forma, prejudicou o Brasil, né? Pronto, só usando como exemplo aqui, né? Poderia ser qualquer outro um. Macedo, tal, possui histórico de um processo e um inquérito arquivados e encerrados no Supremo Tribunal Federal. O eleitor poderia ver isso também. Né? Antes exatamente. de escolher, votar. O que está acontecendo, né, com esse candidato? Ele votou contra o impeachment da Dilma Rousseff, votou contra o afastamento do Michel Temer e votou a favor de emendas que desfiguram as 10 medidas contra a corrupção. Isso. Entendi. Exatamente. Trazendo essas informações... pode falar. Com relação ao primeiro tópico, quando fala de processos, nós não estamos dizendo que eles são réus. Tá? Nós estamos qualquer cidadão que estiver respondendo um processo está lá. Exatamente. A não ser que ele ocorra em segredo de justiça, mas ainda mostra que tem um processo. Exatamente. Eles são réus, foram réus ou estão tramitando em julgado ou já está arquivado. O importante é que o eleitor ele vai perceber que em algum momento aquele mandatário teve uma intercorrência judicial onde ele foi suspeito de algo que é inadmissível como mandatário de um mandato como deputado federal ou como senador. Até porque são informações de domínio público, né? Se você quiser pesquisar pela internet, coloca o nome. Na verdade, nos dias de hoje, né, Ana e Marcelo, você pode botar o nome, se você tiver o nome completo da pessoa, você botar lá Eduardo Calegari e aparece lá. Vem a ficha praticamente toda. Né? Então, esse movimento, ele além de esclarecer essas informações, eu vou colocar mais uma vez o banner aqui na tela, né? Muda Congresso, #tchauqueridos. Dia 30 desse mês, ali na Praça Portugal, começa a partir das 5 horas, defendendo diversos pontos, né, que o Marcelo está trazendo aqui do programa. De acordo aí com essas divulgações, Marcelo, as propostas que você imagina que são legais para mudar o Congresso, o que esse movimento defende? Quais são os ideais? Nós acreditamos que o combate à corrupção, né, o apoio à Operação Lava Jato são condições sine qua non de um candidato em sã consciência, aquele que realmente quer o bem da população, quer fazer o bem para a população. Então, se ele está se candidatando e dentro da sua plataforma de propostas políticas, ele se compromete a manter o combate à corrupção, a apoiar a Operação Lava Jato, isso já é um pré-requisito importantíssimo para efeito de escolha. O outro é a questão de saber o que é que ele vai fazer, o que é que ele se propõe a fazer pelo seu Estado. Tá entendendo? Nós temos vários casos aí. Isso é importantíssimo, para a gente principalmente, né, que está aqui no Estado do Ceará. Exatamente. Porque aquela história, o triunvirato, saúde, segurança e infraestrutura, certo? Isso todo político usa essa bandeira quando está em véspera de eleição, tá? Mas, de fato, o que é de concreto que foi feito isso não existe. E esse é o grande mal de nós eleitores. Nós sabemos em quem votar, às vezes, quando votamos e não acompanhamos o desempenho parlamentar não há cobrança. Não há uma cobrança efetiva. O eleitor é o principal fiscalizador disso tudo. Exatamente. Não há uma cobrança efetiva. Tanto que o nosso parceiro ranking dos políticos, ele surgiu justamente por isso. Porque ele ranqueia, ele acompanha, monitora todos os passos, todos os votos, todas as propostas de lei, emendas que aquele candidato durante o seu mandato sugeriu, expôs e apresentou no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Justamente ranqueia isso, ele pontua isso. Isso é o quê? Um aplicativo? Um site? O Ranking dos Políticos é um parceiro nosso que também nos auxiliou a... Qual é o site? Qual é o...
www.rankdospoliticos.com.br. Bacana. Tá? Você também é fundador dele? Não, nós somos parceiros. São parceiros desse site. Você é fundador de um outro movimento? Como Isso, nós somos fundadores, eu sou fundador do ID, que é o Instituto Democracia e Ética, que foi uma instituição, foi um movimento também de convergência de ideias e de pessoas indignadas com a corrupção, né? E também com aquela briga dos lado ruim e o lado bom, né? Aquela separação que ocorreu nas eleições de 2014 já e se repercutiu em 2016 e assim por diante. Vocês também, por exemplo, pontuam a questão da pacificação, né, das ideologias, porque o que a gente vê, né, Eduardo, um cenário aí de muita violência, né, de muito ódio pela questão no atual cenário dos político, dois lados, né? Das oposições, né? Então é lamentável a gente analisar esse cenário crítico, né, que inclusive até gerou aí facada, né, a um dos candidatos, e a gente está vendo, lamentavelmente, um pleito de muita violência, não é mesmo, Marcelo? É um absurdo. Vale salientar que tanto Vem Pra Rua como que os movimentos que nós conhecemos parceiros não pactuam com a violência, tá? Eu acho que o processo democrático, quanto mais debatido, colocado na mesa para um debate argumentos, rico, né? Com Argumentação, e fundamentação. Tudo. É claro que nós não vamos agradar 100% das pessoas, mas o importante é que o cidadão perceba que aquele movimento, de alguma forma, ele está defendendo uma crença. E essa crença tem que ser debatida. Se ela vai melhorar, aperfeiçoar as leis, ou uma comunidade, ou uma cidade, isso é uma questão do tempo que vai dizer, né? Sim, sim. Mas essa questão dos radicalismos, da extrema esquerda, da extrema direita, que também existe... que sempre existiu. Sempre existe. Não é verdade? Sempre existiu, desde os primórdios da criação da democracia. Vem de geração para geração, exatamente, né? cada um... A gente vê aí os filhos, inclusive, tomando lugar dos pais, né? Nas eleições, né? Na política. E você citou muito bem, Ana, esse ponto importante. A população, ela infelizmente, é claro, eu não estou imputando responsabilidade ou culpando, mas a população brasileira, a maioria dela, e principalmente aquelas menos informadas, aquela mais humilde, que não tem acesso a uma internet de primeira... de internet de qualidade, que sirva, tudo, né? Ela, às vezes, ela vai votar no momento induzida por uma pessoa do parente, do círculo de amizade dela, porque vote que eu conheço, fulano é gente boa. Tá entendendo? Então, vai me ajeitar aqui o negócio depois, emprego. Exatamente. Tem Tá isso. entendendo? É aquela história. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo agora e nos vendo, acabe com essa... Termina sendo a política velha que a gente está tratando hoje, mas sendo aquele curral eleitoral ainda, né? Isso, existe. E no Nordeste principalmente, tá? Ainda existem as hierarquias das famílias, né? Você citou agora o exemplo do filho substituindo o pai. É importante você saber... Quando o momento que você vai identificar, saber a vida daquele candidato, você vai identificar que o pai dele já o foi candidato e de alguma forma se envolveu ou não em algum ilícito. Então isso é um continuismo, nós temos que acabar também com o continuismo. E nepotismo também. E nepotismo também, exatamente. Bacana. Gente, a gente tem dois... eu vou só fazer aqui um último ponto aqui, né? Como é que você pode participar? O cidadão comum, ele pode participar, pode sugerir nomes, inclusive lá para o site do Tchau Queridos. Como é que é feita essa avaliação? Como é que é incluso os parlamentares, né? O pessoal do Congresso Nacional no site. Só para fechar, né? Só para fechar. Vale salientar que qualquer pessoa do Brasil pode acessar lá e pode participar. Existe um campo lá no site que você pode sugerir a inclusão de um político, de certa forma, não houve a informação confirmada, mas que você sabe na sua localidade que ele foi envolvido em algum momento num ilícito, tá? E de certa forma é importante a informação ser replicada. Importante. Bacana, então. Olha, recebemos aqui no estúdio a entrevista dele, Marcelo Marinho, trazendo informações pra gente sobre esse movimento que acontece. Vou colocar o banner mais uma vez para você ficar por dentro aí na tela, né? O Muda Congresso, Tchau Queridos, uma manifestação por renovação política. Acontece dia 30 desse mês, na Praça Portugal, às 17h.
17 horas para você que é de Fortaleza, tá certo? Muito obrigado, Marcelo Marinho, pela presença aqui no estúdio e pela entrevista. Obrigado, queria só reiterar o convite. Dia 30 na Praça Portugal, venha você, todos, leve sua família, a Polícia Militar vai estar lá presente para nos dar segurança. Manifestação pacífica. É uma né? manifestação pacífica, Tá em certo, prol do então. Brasil. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado a vocês da Ceará News. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Amanhã tchau, estamos Eduardo. de volta a partir do Obrigada, meio-dia. ouvintes. Até amanhã às 11 horas. 11 horas da manhã. Tá Tchau, certo. tchau. Tchau. Tá, gente, obrigado. A entrevista super esclarecedora sobre esse evento, sobre o site. Voltaremos amanhã, a partir de 11 horas da manhã, com mais informações. Ceará, Brasil e mundo na programação da Rádio Ceará News. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, tá certo? Juiz, cuidado pra não virar notícia. Se virar notícia, a gente mostra aqui, viu? Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.